Olá galera, hoje no Fala Juliano a gente veio para a cidade da Guarda de Flixbus. Saímos da Estação Oriente em Lisboa até essa rodoviária na Guarda. É uma rodoviária simples, dá para perceber que é uma rodoviária de cidade pequena, mas com muita história. Fala galera, aqui no Fala Juliano, chegamos aqui no Parque de Campismo da Guarda e vamos montar essa barraca e espero que dê tudo certo de primeira. Se não, a gente passa essa vergonha e vocês acompanham. Esses são os pinos de fixação, provavelmente são dois de cada lado, porque são 4. Aí eu já posiciono eles mais ou menos onde já vai ser a barraca. Ainda sobrou 4 aqui, mas vou deixar esses daqui reservado para ver se vai precisar. Isso daqui também é para fixação da barraca. Vou desmontar. Vou deixar aqui do lado. Essa é a barraca da Decathlon. São uma barraca para 3 pessoas, mas o ideal é para 2 pessoas ou uma, mas ela deixa um espaço interno para você botar mochilas, outras coisas. Importante, a barraca é bom você guardar todas essas fitazinhas, todas essas cordas, porque uma hora vai perdendo os ganchinhos, vai perdendo as fitas, depois precisa e a gente não tem. Como toda barraca de camping, tem essa estrutura aqui, então se ela só tem 2, vai ser uma de cada lado, para dar a volta na barraca de um lado e a outra cruzando para o outro. Então eu já vou colocar aqui assim. Em X, provavelmente já vai ser o formato da barraca. Essa barraca, ou todas as barracas, a maioria das barracas tem 2 partes. Uma parte interna, que normalmente é essa mais fina, e a parte externa, deixa eu ver, que é a parte aonde a gente fica. Essa daqui é a parte de baixo, porque ela tem um material mais grosso, que é onde vai ficar em contato com o chão. A gente escolheu um local com sombra e que já esteja limpo, até para facilitar e ajudar também. Outra coisa, ele está um pouco ladeirado aqui, o local onde a gente vai montar a barraca. Então, o ideal é montar a barraca frente para lá, por causa da inclinação, para você ficar com a cabeça virada para cima. Se você montar a barraca com a inclinação para o outro lado, você acaba dormindo de cabeça para baixo e aí você não tem uma boa noite de sono. Fica um pouco mais complicado. Essa é a estrutura e eu só vou passar agora essa estrutura para fixar ela. Deixei ela embaixo aqui, mas ela vem. Não, ela vai ficar assim, ó. Ela já fica com um ganchinho justamente para fixar ela. Eu só quero saber isso daqui, ó.
Provavelmente ela tem esse encaixe que ela para segurar aqui, ó. Aí eu venho aqui. Ah, a gente viu um outro camping ali com um martelinho. A gente não tem martelinho, achou a pedra, então vai na pedra. Esse ganchozinho aqui é para essas estruturas que essa primeira fixação aqui, eu vou esticar ela bem esticada e já marcar a posição do próximo. Assim. É só para na hora que eu colocar ela não ficar folgada. Montar barraca é assim, como é a primeira vez que eu estou montando essa, depois que você monta as outras vezes fica mais fácil. O bom é que o chão aqui está bem duro, então ele fixa melhor os grampozinhos. Nessa barraca tem um encaixezinho aqui, aí eu forço para cima e encaixo ele tipo em uma bolsinha. Eu vou fazer isso nesse daqui também.
Pronto. Ela até que, né, é só achar os espaços, mas até que não é difícil não. Vou mostrar a frente dela como é que vai ficar. Para camping, se o dia estiver bem quente, só essa daqui já serve. Se não tiver chuva, for uma área coberta, alguma coisa assim, fica até mais fresco e mais ventilado por causa dessas aberturas aqui que ventila. Apesar que ela é um pouco transparente. Para uma questão de privacidade, a gente coloca essa outra aqui, só que ela esquenta um pouco mais, só que ela é mais resistente para a questão de chuva. Ah, Juliano, para que você estava falando como é que monta uma barraca? É fácil montar, né? Não. Nem todo mundo sabe montar uma barraca. E tem muita gente que não vai acampar justamente porque tem medo da barraca. Porque não sabe montar, porque não sabe isso, não sabe aquilo. Mas camping é como andar de bicicleta. O difícil é só aprender no início. Depois que aprendeu, fica fácil. Tá faltando um ganchozinho aqui. Eu falei que tinha 4, coloquei 2. Esse segundo é para essa segunda parte aqui. Por incrível que pareça, se for um dia com bastante chuva, precisa, senão voa, que o vento entra por aqui e parece que vai levantar a barraca. Eu posso usar também no mesmo gancho que eu tenho um outro, deixar, como aqui também não tem vento, não tem muita coisa, ou eu posso colocar os dois. Nesse segundo aqui, ele dá um espaçozinho maior. Esse aí não é pra prender aqui atrás, não? E tem essa cordinha aqui, que é uma cordinha para você passar aqui, passar nessa estrutura aqui. E prender. Eu não vou apertar muito, porque quando eu puxar ele vai esticar quando eu puxar as outras pontas. Então eu vou só dar um nó simples aqui, deixar aqui separados. Ele tem que ficar assim, com um espaço entre um e outro, entre a primeira parte e a segunda parte. Desse lado a mesma coisa. Ó, ele dá uma diferençazinha, aí eu tenho que ajustar. Ele ficou muito para lá, mas não tem problema não, vou deixar assim mesmo. Mas se você quiser bem alinhadozinho, essa costura tem que ficar no mesmo sentido dessa estrutura aqui. Não, se for para alinhar é só. Não, ali puxo aqui. Vou colocar no mesmo sentido do outro então. Sim, só pra cá. É porque você botou muito só.
Vamos ver como é que vai ficar. Aí aqui já fica mais certo. Ah, Juliano, por que você gosta de barraca? Porque foi um período que eu servi o exército e lá a gente montava muita barraca e era barraca grande para 10, 20 pessoas e eram barracas com estrutura de ferro. E eu tinha um colega da minha turma chamado Eliomar e ele era responsável pelas barracas. E eu sempre gostava muito dele. Ele mora ainda em Salvador e ele que era responsável pelas barracas. Ele era da subtenência. Quem conhece esse lugar sabe que a subtenência é onde tem o material de camp, né? Material de acampamento, que é barraca, essas coisas assim. E ela vai ficar assim esticada. Eu vou colocar essa outra ponta aqui. Depois ela vai se ajustando um pouco mais. Mas essa daqui já ficou... já vai ficar um pouco apertada. Ela já está muito apertada aqui. Esse não vai dar para puxar até o final. Eu vou colocar só a cordinha, só para tensionar mesmo a barraca, para ficar justa ela aqui, só no ganchozinho aqui. Na hora eu só faço apertar aqui mais. E outra coisa, esses ganchozinhos são uma merda. Eles soltam o tempo todo. Se fosse maior, tem uns maiores, mais compridos, que fixa mais no chão. Esses daqui soltam muito fácil. Então, dependendo de onde você colocar, ele vai ficar soltando. Esse aqui mesmo tá parecendo que eu tô botando na farinha de trigo, tá? Colocando e saindo. Deu para fixar ali um pouco. Agora esse daqui também vai ficar um pouco esse último eu tô apertando um pouco mais porque é o que vai ajustar ela para ela ficar mais justa. Mas aí o resto agora é só ir vendo como é que tá, onde ficou mais apertado, onde ficou mais folgado e ir ajustando. Eu acho que o único que ficou mais folgado foi esse lado aqui.
eu vou deixar ele mais folgado, não precisa. E tem a parte da frente que eu vou colocar e filmar para vocês verem. E essa parte aqui de trás também, que ela fica assim um pouco mais distante, para a água não bater direto na outra parte onde a gente está dormindo, para não molhar e não esfriar muito. Então a gente vai, a água bate aqui, escorre, ele fica mais distante um palmo do outro aqui, no outro ferrinho. Mas como não vai chover, eu não vou usar essas outras fixações, que são essas daqui que sobraram. Vou guardar. E quanto mais você vai fazendo camp, a primeira coisa que soma é logo isso daqui. Pronto, tá aí a barraca montada. Vou agora mostrar para vocês como ficou. Ela montada, ela tem essa área aqui de ventilação, que é muito bom. Aqui tem essa área aqui de ventilação. Eu já vi que aqui tem algumas muriçocas. Se você não gosta de muriçoca, não faça camp, porque sempre vai ter muriçoca. E essa daqui é a entrada. O bom da entrada fixa ali é porque dá para você abrir o zíper e fechar com mais facilidade. Provavelmente eu vou ter que fazer isso, mas eu vou tentar colocar aqui. E filmar para vocês. Aqui. Ela fica assim. E a outra parte ela montada. Pronto. Tá aí a barraca montada. Pois é, né? Dentro da barraca a gente comprou essas manta térmica na Temo. Não presta, ela é fina demais, mas ela é leve, então para acampar acaba sendo um benefício você carregar coisas leves. Mas a ideia é você colocar ela assim na barraca para fazer o isolamento térmico. Às vezes o chão está muito frio e isso passa essa umidade e você acaba ficando com frio, além da temperatura ambiente que pode estar também muito frio. Então você ter uma manta ajuda bastante. Outra coisa também, por exemplo, aqui tem umas pedras. Depois eu vou ter que passar a mão por debaixo, ou levantar alguma coisa para poder tirar essas pedras aqui que incomoda muito. Mas se eu já tiver com a manta aqui, eu não sinto tanto a pedra na hora de dormir. Então essa manta serve para isolamento térmico e também melhorar. E o colchão, que eu também comprei na Temo. Por sinal, a Temo deveria me patrocinar, mas uma hora eu chego lá. Esse colchão, ele dá certinho no tamanho da barraca. Ele tem esse mecanismo aqui que era só apertar, pisar, que ele ia encher. Não presta, não funciona. Eu tive que encher por aqui na boca mesmo, mas ficou até legal. E o bom dele é que depois que ele está totalmente cheio, ele fica do tamanho certinho, e quando ele está vazio ele fica bem compacto, desse tamanhozinho, e fica leve para carregar na barraca ou dentro da mochila. Então isso é uma vantagem. Então aqui eu tenho o colchão, você pode trazer um lençol e depois uma outra manta para você se enrolar dependendo do tempo. Hoje aqui em Guarda eu já estou suando aqui, então hoje em Portugal a gente está na primavera, mas já está quente, provavelmente deve estar aqui uns 30 graus, 31, o sol está muito bom. Então não necessariamente eu acho que vai precisar de um lençol para dormir, então eu vou botar só o lençol aqui
em cima do colchão só para melhorar o acolchoado e não vou me enrolar porque está bem quente. E é isso, a barraca fica assim. Isso é viver em uma barraca, isso é acampar. Aí as minhas coisas, mochila, roupa, coisa de cozinha, qualquer outra coisa eu deixo aqui nessa parte do lado. É isso aí. Normalmente essa é a vista de quem vive de barraca. Uma vista pequena, mas bem tranquila. Você fica bem na frente da onde você quiser. Às vezes ficou tudo pequenininho, bem. Ah, é água potável. Não é para beber, para mim é para beber. Tá água potável, tá um copo. Se tá um copo e é água, eu bebo. Eu bebo também porque o negócio é bonitinho. Vai. Esse foi um momento que a gente foi dar uma volta no camping e a gente viu algumas autocaravanas que já estavam estacionadas e a praticidade, a forma com que eles posicionavam e também estavam bem à vontade no camping. Esse é o espaço com casa de banho e ducha 24 horas. Essa é a casa de banho aqui do camping e você tem várias opções, tanto esse tipo de vaso, de sanita, né, como eles chamam aqui em Portugal, como esse tipo. Tudo bem limpinho, bem organizado. Tem também uma área de ducha, bem legal. Já tem até um WC até aqui na área. Gostei. Uma máquina de café que não pode faltar em Portugal. Pode ser estar lá na Serra da Estrela tem uma máquina de café. Lá no final do mundo tem uma máquina de café. Tá bom. É bom assim. Micro-ondas para alguns. Eu acho que eu vou morar aqui. Vou pegar minha autocaravana e vou vir para cá ficar aqui. Não acho uma má ideia não. Guarda é uma das cidades mais altas de Portugal, então sempre vai ter essas vistas de locais altos olhando a paisagem de cima para baixo. Nesse momento a gente estava andando pelas ruas e viu essa construção muito antiga, muito bonita, com vários detalhes, o portão, as paredes, o teto de madeira, a pintura em azulejo. Cada detalhe era algo bem significativo. As ruas também mostram esse contraste entre as pedras, os blocos, as paredes, a pintura, os detalhes das portas, das janelas. Tudo fica bem harmonizado nesse ambiente. Fica uma coisa como voltar no tempo. Aqui a gente viu a junta de freguesia de Guarda, que fica localizado no centro histórico de Guarda. Comercial, com alguns bares, com alguns restaurantes, algo bem rústico, mas ao mesmo tempo agradável, algo bastante conservado e é a parte principal dali do centro histórico de Guarda. Tinha esse barco aí que eu não sei para que estava aí, mas era um tipo de arrumação que tinha e também dá acesso à Sé da Guarda, que é essa igreja muito antiga e que também é um dos principais pontos turísticos da cidade da Guarda. Mas é muito bonito. Esse barco estava aí só por algum outro motivo que a gente não soube dizer. Mas era um barco tipo um barco das caravelas, um barco antigo. A igreja realmente se destaca no ambiente, não tem como passar desapercebido. A imponência, a beleza, a arquitetura, o dia estava muito bonito, então também dava para ver cada detalhe
com bastante atenção e a gente ficou maravilhado quando a gente viu a igreja pela primeira vez. No centro histórico, o que realmente se destaca é a Sé da Guarda, a Catedral da Guarda. Sua construção teve início no final do século XIV e ela está situada em um dos pontos mais altos da cidade da Guarda. Na verdade, Guarda é uma cidade mais alta do país, de Portugal, está em torno de um pouco mais de 1.000 metros de altitude do nível do mar. É uma cidade bem localizada no centro de Portugal e teve grande influência na segurança e no comércio de Portugal, contribuindo para o desenvolvimento do país. Essa é a Igreja da Misericórdia, que também está muito próximo da Sé da Guarda, fazendo parte ali do centro histórico. São ruas bonitas, agradáveis, limpas, tranquilas, muito boa para passear, comer, visitar, olhar os pontos turísticos, olhar os locais. Aqui a gente tem uma construção de 1763. Eu digo que nesse período a gente brasileiro ainda era um pouco índio nesse momento e essa construção já estava erguida, né? Já estava de pé. Na verdade, todo o centro histórico da Guarda tem muita história, muita coisa para visitar, muito monumento, construção que você vai acompanhando o decorrer da história, você vai sentindo ali em cada detalhe que a gente ia andando. Essa plaquinha mostra a história da catedral que está afixada ali próximo do lado da Sé da Guarda. E toda a estrutura dela é com bastante detalhes, e você pode dar uma volta nela 360, e nesse 360 você vai ter cada parte dela, você vai ter detalhes, brasões, porta, coisas diferentes para você estar olhando. Aí foi eu tirando essa foto, né, mostrando o tamanho dela e a imagem, como é que ela fica, né? E eu gostei muito dessa experiência que eu tive com a catedral, com a Sé. A gente também visitou ela por dentro. Isso daí são alguns animaizinhos que tem na estrutura dela. Tem uma história sobre cada um. Esse daí foi o único que eu consegui identificar como um porco. Os outros ficou meio que animal misturado, uma coisa assim meio diferente. Mas quem quiser pesquisar mais, dá para ver que tem um significado cada animal desse. A igreja em si é repleta de significados. A noite da guarda é muito bonita, tinha várias ruas para você andar, tinha essa rua que estava bem iluminada, a iluminação ia mudando de cor com o tempo, então dava para você ficar ali tomando uma bebida. À noite também tinha alguns bares, alguns restaurantes ali nesse centro histórico. Como eu falei, tudo gira em torno dali da igreja. No outro dia, a gente continuou conhecendo a cidade, a gente continuou conhecendo outros pontos turísticos. Esse ponto turístico é a Torre dos Ferreiros. A gente subiu essas escadas, são 4 vãos de escadas. As escadas não são tão grandes, mas os degraus são altos, até porque, pelo que a gente percebeu, são degraus feitos de pedras, e as pedras tinham 40 centímetros, eram bem grandes. E de acordo com o que você vai subindo, você vai percebendo que você vai ficando acima das casas. A cidade já é alta, os pontos onde construíram a torre, a igreja, já são em pontos altos. Então, quando a gente chegou lá em cima, dava para olhar todo o centro histórico, a parte de cima da igreja e a parte do teto das casas, o centro histórico, e era algo que você ficava várias horas olhando os detalhes e não se cansava da vista, porque era algo realmente muito agradável. Dá para ver além da cidade.
É como se você estivesse num ponto muito alto. Dá para ver a Igreja da Misericórdia, do outro lado a Sé da Guarda, dá para ver mais à frente as torres eólicas, os prédios. Praticamente você consegue ter uma visão geral do centro histórico e da cidade da Guarda. Algo muito bonito mesmo de ficar observando os detalhes. Esse daí, nessa de observar os detalhes, tem esse binóculo que dá para ver bem de perto a catedral, algumas casas e algumas ruas ali do centro histórico. No Fala Juliano, a gente veio aqui na cidade de Guarda. A gente está agora na Torre dos Ferreiros, uma torre que virou um mirante, até porque Guarda é uma das cidades mais altas de Portugal, quase 1.200 metros acima do nível do mar. E no mirante dá para ver a parte de cima ali da Sé da Catedral de Guarda, um pouco mais ali do lado eu tenho aqui a Torre da Homenagem, que também, como isso daqui, existia uma barreira, muros, né, que guardavam a cidade. Então tem algumas torres e alguns portais para fazer a segurança dessa cidade. E isso ainda no século, a igreja iniciou a construção no século XIII. Então tem muito tempo nesse sentido de guarnecer cidade, ainda da questão antes mesmo do Império. E o mirante é muito bonito, dá para ver praticamente a cidade toda de cima. A gente vê os tetos das casas. Então aqui realmente a igreja já foi construída, então a igreja está aqui perto, já foi construída no ponto mais alto da cidade. E a gente vai dando um passeio, vai olhando as ruas. A gente tem as ruas aqui embaixo, passando na cidade. E é realmente um local muito bonito. Aqui eu tenho uma igreja, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, essa igreja aqui. Aí, tentando andar aqui para vocês darem uma olhada. A torre tem essas aberturas aqui, provavelmente para a questão dos militares fazer ataques, guarnecer, olhar. Então essa torre, a gente está nessa parte mais alta. Tem aqui as escadarias. Tem 1, 2, praticamente 3, 4 vãos de escadas. Então significa que ela é muito alta. Ali está a igreja. Tem um pequeno centro hoje, centro comercial, que funciona nesse sentido aqui. E um pouco mais ali do lado da Sé da Catedral de Guarda é o centro histórico. Você vê as ruínas. Essa casa aqui, essa daqui, ela tem uma ruína bem antiga. Você vê que o teto é de madeira, bem rústico ainda. As estruturas das casas ainda são de pedras bem rústicas, bem grandes. Por exemplo, uma pedra dessa daqui, ela pesa em torno de 10, 20 quilos e é uma pedra inteira. Então é algo bem interessante para perceber como é que é a história, como é que foi a história, como é que foi a construção dessa torre. Não são pedras pequenas, os degraus das escadas mesmo são degraus de quase 30 centímetros, porque é na mesma altura das pedras. Dê uma olhada aqui, ó, o meu palmo faz 20 centímetros, a pedra tem quase 30, 35, 40 centímetros cada pedra. 40 por 50, 60 centímetros cada pedra. Deve pesar em torno de 10 a 50 quilos, dependendo do tamanho da pedra. E isso montado essa torre aqui na cidade de Guarda. Esse tem outra igreja mais à frente. Então, como a igreja da Sé era um centro religioso e militar, nessa área aqui, a cidade de Guarda tem a história
também da questão da defesa de Portugal. Por muitos anos foi um centro, por estar no centro de Portugal, ela fazia toda essa questão de segurança com os militares, com os templários, com toda essa parte da história que Portugal também representa. Aqui tem esse binóculo muito legal, realmente está funcionando e dá para ver muito perto as estruturas. E aqui é tipo na torre, tipo uma basezinha para você ficar olhando como é que estaria, como se fosse os vigias da torre, né? Muito legal isso. Ali também tem uma ruína de uma casa, aquela dali, e você vê a estrutura dela que é muito antiga, porque ela é toda construída de pedra. A igreja também é toda construída de pedra, só que a igreja ela é muito mais trabalhada. Ela tem, eu vou colocar no vídeo que eu filmei a igreja, um pequeno trecho da história da construção da igreja, para vocês terem ideia como é que ela demorou muito tempo para ser construída. Mas a visão realmente é muito bonita. A parte hoje está fazendo quase, se não for 40 graus, é quase, porque está muito quente. Me lembra muito o sertão ali do Brasil. Aqui em Guarda, pelo que eu estou vendo, é muito quente no verão e no inverno muito frio também. Por ser interior, a gente está perto da Serra da Estrela e lá é um dos pontos que tem mais nevão, como eles chamam aqui, né? Mais neve no inverno. Então muito bonito, muito legal aqui. Você vê que tem casas de vários tipos, casas mais modernas que foram construídas em cima das casas antigas, outras casas que foram construídas totalmente novas, mas ainda tem muita casa com estrutura antiga. Valeu, fica por aí e continua acompanhando Fala Juliano. Até já. A gente continua andando pela cidade, passou por algumas ruas, tem várias ruas nesse mesmo caminho, em volta do centro histórico, e as casas realmente são muito bonitas, cada casa remete a um período do tempo, né? Um período ali que você consegue realmente identificar. Tinha vários detalhes, cada casa com seu detalhe, com sua cor. Essa daí, por sinal, estava abandonada e é uma pena, uma casa abandonada, mas existe muitas casas abandonadas em Portugal. E essa estava com várias plantinhas, bem bonita, bem charmosa. Nesse outro lugar que a gente foi, era um museu e tinha também vários brasões e locais que a gente pôde caminhar e identificar e perceber. Portugal tem essa história. Então, toda a cidade aqui de Portugal, você vai sempre ter um lugar para você visitar, para você observar, para você ir andando, descobrindo, caminhando. E isso é bem interessante para quem faz turismo, para quem gosta de turismo, gosta de história, gosta de locais antigos, da época até do período medieval, período mais moderno, e assim você pode estar descobrindo coisas diferentes no decorrer da sua caminhada. Como eu falei, mais o brasão, e Portugal tem muitos brasões, e eu acho interessante os detalhes dos brasões, as figuras, as coisas que a gente consegue observar, identificar dentro dessa história. Tem também muitas escritas em latim por todo lugar, e foi esse o nosso dia. A gente também foi para visitar o interior da Catedral de Guarda, mas nesse interior eu não vou falar muito, eu vou deixar que vocês observem e curtam até o final. Aproveita, segue o Fala Juliano, curte, comenta o que é que você achou dessa visita que a gente fez na cidade da Guarda
e na Catedral da Guarda. Fica aí até o final e muito obrigado. Até já.